Gravando. Bom, pessoal, nosso encontro. Por favor, desliguem os microfones, por favor. Desliguem os microfones para não haver interrupção, não haver interferência. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que por aqui eu posso. Ok, não sei. Já aprendi. Ok. Então, a gente está no nosso segundo encontro. Falamos na semana passada sobre o que seria a pré-história da Torá, né? Como a Torá foi entregue a Adam Rishon e foi transmitida até Avraham Avinu, até chegar a Moshe Rabbeinu. Falamos da importância que é essa Torá e a sua transmissão. E o que vamos falar hoje é justamente sobre a entrega dessa Torá. Esse é o ponto principal, certo? Vimos até então, vamos adicionar aqui o nosso slide. Vimos até então que a Torá ela foi transmitida a Israel pelo mérito dos patriarcas, e em principal o mérito de Avraham Avinu. Porque ele se sabia que ele ia passar essa Torá adiante e que iria cuidar para que sua descendência, a descendência de sua descendência, guardasse essa Torá. Então, Avraham Avinu, ele é podemos dizer, a coluna de sustentação da transmissão da Torá. Ele é o primeiro que buscou isso. E porque também, antes dele, não havia tradição na transmissão. Desde Adam Arishon, se houve uma falha em transmitir a Torá. Ela era transmitida. Ou seja, existia o Beit Midrash de Efet, o Beit Midrash dos filhos de Noach, existia, ok, mas essa transmissão ela era muito limitada. E Avraham Avinu não teve alcance a isso. Ele teve que buscar pelos seus próprios méritos. Né? Chegando à Torá, vimos também a parte disso, vimos que a Torá ela foi preservada em Israel no mínimo que se poderia quando estavam no Egito, né? Que eles guardaram seus nomes, guardaram suas vestes, a forma de vestir, se cuidaram de não ter relações proibidas e guardaram o idioma hebraico. Então, ou seja, eles guardaram o mínimo que os identificava como um povo que os conectava com Abraham Avinu, certo? A partir de aí começa o que era a escravidão, começa o que era o sofrimento do povo, e vem a figura de Moshe Rabbeinu. E a figura de Moshe Rabbeinu vem para atender a um propósito específico. Ou seja, na verdade são 3 propósitos, falamos na aula passada. 3 propósitos tem Moshe Rabbeinu, que um é libertar o povo, o segundo entregar a Torá e o terceiro conduzir o povo até a terra prometida. Né? Mas dos 3 propósitos, né, o segundo, que é entregar a Torá, vem a se tornar o ápice de toda essa história, de todos esses 40 anos. Né? O segundo ano, quando se entrega a Torá, esse aí é o fenômeno mais importante de toda essa peregrinação de 40 anos, desde a sua liberdade até a entrada na terra de Israel por Yoshua ben Nun. A entrega da Torá, sem sombra de dúvidas, é o fenômeno sem igual. Não existe fenômeno igual a ele. E a própria Torá diz, que ela dá testemunho disso, de que nenhum outro povo teve essa experiência em que Deus venha a se revelar a toda uma nação. Certo? Assim, está em Sefer Dvarim,
que nenhum outro povo teve essa experiência. E, de fato, buscando, assim, não se escutou, né? Não há relatos de que Deus tenha se revelado a todo um povo completo, senão que ele tem relatos de revelações pessoais. Né? Vai se revelar um indivíduo, não há testemunhas, aí todo mundo diz, não, esse aí recebeu uma revelação. Mas o povo não viu. No caso de Matan Torá, todo o povo viu. Né? E se fosse um caso de que fosse uma mentira, né, o povo poderia dizer, não, eu estava lá e não vi, como é que você está dizendo que todo o povo viu? Não é mesmo? Então, inclusive, Korah, com a sua disputa com Moshe Rabbeinu, ele em nenhum momento negou a entrega da Torá. Ele questionou a autoridade de Moshe, ele questionou a autoridade de Aaron, ele questionou a eleição dos levitas e dos filhos de Aaron para o serviço no Mishkan, mas em nenhum momento questionou que a Torá não tivesse sido entregue no Monte Sinai a Moshe Rabbeinu, ou por meio de Moshe Rabbeinu. Nunca. Questionou, sim, algumas mitzvot. Ele disse, por que a gente vai fazer? Se numa casa já tem um Sefer Torá, por que vamos colocar uma mezuzá na porta? Era uma das discussões de Korah. Certo? Moshe Rabbeinu, quando convoca o povo a sair do Egito, ele convoca com um propósito muito específico, né? Libertá-los para que sirvam a Hashem no deserto. E assim ele disse ao faraó, né? Vai ao faraó e disse, Shalach et ami va'avduni bamidbar. É o texto que está escrito aqui. Né? Envia o meu povo e me servirão no deserto. Esse era o objetivo. Né? Porque não é que quer dizer, a gente que quer dizer aí que Moshe Rabbeinu estava enganando a Paró e dizer, não, que ele poderia ter dito, que qual é o objetivo? Ir para a Terra Prometida. Né? Se libera o meu povo, a gente vai se embora, não vai voltar mais. Então, quando se diz, Shalach et ami ve'avduni bamidbar, então pode ser que entendam, não, eles só vão servir no deserto e vão voltar. Né? Mas isso não é assim. Ou seja, incluso o faraó já entendia que não ia haver um regresso. Né? Por isso não quis libertar, não quis liberar o povo. Então, o faraó não estava enganado e nem a intenção de Moshe foi enganar, porque ele disse o que Hashem mandou dizer. Né? E Hashem koló emet. Ele todo é verdade. Né? Então, não existe essa coisa de, então foi a Hashem que inventou. Não. Essa é a verdade. Por quê? Porque esse é o ápice, esse é o principal da saída do Egito. Se não há, na saída do Egito, o recebimento da Torá, não tem o que fazer aí. Ok? Outra coisa é que poderia, sim, ter saído do Egito, ter tomado o caminho mais curto, né? E ter chegado em Canaã mais rápido. Poderia ter contornado a costa, né? Todo o litoral. Mas não fez. Né? Porque o objetivo era estar 1 ano no deserto, né? Para construir o Mishkan e estar esses 50 dias primeiros aí para receber a Torá. Esse era o objetivo. Né? No deserto, vamos estar aí 1 ano no deserto com esse propósito. Receber a Torá, estudar a Torá e construir o Mishkan. Esse é o propósito de estar 1 ano no deserto. Porque poderia-se ter resumido o caminho. Os 40 anos que ficam aí peregrinando já acontecem depois disso. Depois desse primeiro ano, aí é que vem acontecer o pecado dos espias e que o povo vai passar mais aí 40 anos no deserto. Mas até antes disso, o programa era
vamos aprender Torá no deserto. Que a Torá ela é entregue no deserto por quê? Explicam os sábios. É entregue no deserto porque o deserto não é de ninguém. O deserto não tem dono. E a Torá também não pertence a ninguém. A Torá, sim, ela tem um guardião. Quem é o guardião da Torá? É o povo judeu. A obrigação do povo judeu é guardar e manter essa Torá. Manter a transmissão da Torá. Mas ele não é dono dela. Ok? Então, qualquer pessoa que queira se aproximar da Torá, tem que se abrir as portas e receber essa pessoa. Tem que ensinar a Torá. Porque a Torá é para toda a humanidade. Né? A Torá não tem dono. Nisso vem o evento que é mais importante, o mais elevado, como a gente havia comentado, desculpa, que é o Ma'amad Har Sinai. Certo? Como falamos na aula passada, Ma'amad Har Sinai entende-se por o momento em que o povo se levantou e esteve em pé em frente à montanha do Sinai, como está aí na imagem. Certo? E esse dia sim, é o dia mais importante do judaísmo. Certo? Nesse dia, o povo judeu recebe a Torá. Não é mais importante que o Shabat, é mais importante do que Yom Kippur, é mais importante que Rosh Hashanah. Aí a pessoa pergunta, não, mas o dia mais santo é Shabat. Ok, não estamos questionando a santidade do dia. Agora, sem Matan Torá, Shabat não existiria. Né? Então, a gente tem que entender que esse momento de Har Sinai, Ma'amad Har Sinai, o povo está aí parado em cima, em frente à montanha, é para que cumpra todos os mandamentos. Contudo, há um problema aí. Né? Porque temos Har Sinai como sendo o Ma'amad Har Sinai, desculpa, como sendo o dia mais importante, né, de toda essa peregrinação de Israel, e na verdade é o dia mais importante de todo o calendário judaico, né, como celebração, é o dia que a pessoa se alegra na Torá, é o verdadeiro Simcha tá aí. Contudo, esse dia tem um problema. A Torá não especifica a sua data. Né? Aí é um problema sério, que a Torá não especifica a data. Então, como é que a gente vai saber em que dia vai comemorar um dia tão importante? Né? Aí isso é um problema. Aí já começa aí todo um questionamento sobre esse dia de Matan Torá. E essa discussão ela se manteve por muito tempo. Até os dias de hoje se discute isso. Né? Você vê que ainda tem os caraítas que defendem que o dia de Shavuot se conta 50 dias depois do Shabat que segue de Pesach. Né? Eu tenho um artigo sobre isso no meu site, no Café Rambam. Quem quiser pode acessar lá. Foi postado recentemente. Há uma semana eu postei esse artigo, então só pode entrar dar uma olhada nesse artigo aí. A Torá nos ordena a respeito de 6 dias de celebração, ok? Todos eles têm dia certo para acontecer, descrito pela própria Torá, né? Com exceção de um, que é o Shavuot, que é o dia de Matan Torá. Justamente para este dia, a Torá não menciona, e não somente que não menciona o dia, ela também dificulta a dedução desse dia. É difícil deduzir quando é. Só fica, não tem aquela coisa de dizer, não, pelas contas a gente chega em tal data. Não chega. Certo? E aí a gente vai ver na continuação. E por não podermos ser precisos quanto a esse dia, né, é que na Tefilá ela tem uma menção a esse dia diferente dos demais. Né? Enquanto que para as demais festas,
que acontece em um único só dia, né? Ela tem específico qual é o dia dessa festa. Então se diz Rosh Hashanah, que se diz Yom Teruah Azeh, assim se diz, e quando se fala de Yom Kippur, Yom Selichat HaAvon Azeh. Né? Então todos especificam, é esse dia. É este dia de Teruah, é o dia de tocar o shofar, é esse dia de perdoar o pecado. No caso de Shavuot, ele tem uma relação como os dias de Pesach e de Sukkot. Porque Pesach e Sukkot, eles são festas extensas, né? De uma semana. Então não dá para dizer o dia, este dia. Né? Shavuot, que dizemos? Isman Matan Torateno. Né? O tempo que se entregou a nossa Torá. Né? O tempo que nos foi entregue a Torá. E aí é um problema. Porque nem mesmo na Tefilá podemos especificar qual é o dia. Né? Encontramos agora, antes de entrar nesse aspecto, temos que identificar em que dia aconteceu Matan Torá. Né? Então, esse é o trabalho da gente hoje, começar a identificar qual foi o dia que Matan Torá aconteceu. Né? Encontramos na literatura dos sábios que a festa de Shavuot se relaciona com Matan Torá. Ora, quando vemos Matan Torá, né, eu pedi para vocês que fizessem uma leitura desde o capítulo 19 até o capítulo 24, né, de Sefer Shemot, que é todo esse momento da entrega da Torá, né, e juntamente com as principais leis que foram entregues aí. E quando a gente entra nesses dias de entrega da Torá, a gente não vê qual é o dia, ou seja, o que é que acontece aqui. Tampouco não diz que esse dia será o dia de Shavuot. A gente sabe isso depois. Né? Por quê? Porque a gente relaciona que o dia de Shavuot ele coincide com o mesmo dia, quando a gente lê na Torá, com o dia de Matan Torá. Ou coincide que vai sair do mesmo dia, ou coincide que vai ser um dia próximo. Né? 2 dias de diferença, um dia de diferença, a gente vai ter que ver isso a continuação. Então, o que passa é que a festa de Shavuot é relacionada com Matan Torá. E onde a gente vê isso? Vê nos discursos dos sábios. Né? Em Masechet Pesachim, diz Rabi Elazar que ele diz assim, que todos se alegram em Atzeret. Atzeret, há 2 festas que são chamadas de Atzeret na Torá. Né? Uma é Atzeret, que é Chag Shavuot. Shavuot tem 3 nomes, basicamente. Chag Shavuot, Chag Atzeret e Chag HaKatzir, que é a festa das colheitas. Então, Atzeret, o que significa Atzeret? É que para. É o momento da interrupção. Né? E se questiona que interrupção existe em Shavuot. Né? Porque a segunda festa, que se chama de Atzeret, é Shmini Atzeret. Né? Que é a festa que vem depois de Sukkot. Ela por si só é uma festa. Ela não é parte de Sukkot. Ela é um outro dia festivo. E o que é que se celebra aí? Ou seja, se celebra aí o início do ciclo do estudo do Torá. Começando o ano agora, a gente vai estudar a Torá. Né? E também se faz uma interrupção, por isso que o nome dela é Atzeret, porque até esse dia a gente estava na Sukkah, a gente estava com a Bata Minim, né? Mas quando chega a Atzeret, já não se pode mais entrar na Sukkah, já não se pode mais ter os Bata Minim, as 4 espécies. Já é Muktzeh, não se pode pegá-las. Né? Então, é um dia que interrompe. Mas Shavuot é Atzeret de quê? Ora, da contagem desses 50 dias, desses 49 dias que contamos até o dia de Shavuot. Que são os dias que o que é que fazemos nesses dias? Nos ocupamos das colheitas.
Então, estamos fazendo as colheitas, né? Desde depois de Pêssar, né? Depois do primeiro dia de Pêssar, começamos a fazer a colheita de todos os grãos, né? Do trigo, da espelta, do centeio, do cosmin, né? Da aveia também. Então, fazemos a colheita desses trigos, desses cereais, e só a partir do primeiro dia de colheita, né? Depois do primeiro dia que se pode comer cereal novo, né? Farinha nova. Então, o que acontece? Que quando chega Pêssar, terminando o Pêssar, a pessoa quer tomar uma cerveja. E é complicado, né? Porque se a cerveja é produzida em Israel, então ele tem que tomar a cerveja que for da safra nova. Ou seja, ele já pode tomar da safra nova, né? Mas se for a safra nova antes de Pêssar, ele está proibido de tomar. Bom, isso aí é uma coisa que talvez no próximo ano, quando a gente chegar em Pêssar outra vez, a gente vai tocar nesse assunto, né? Então, ou seja, o que é a Atzeret? Porque se interrompeu aí essas colheitas, né? E o que é que se apresenta em Shavuot? Né? As primícias das colheitas. Vai se apresentar as primícias, vai fazer um pão no Mikdash, vai fazer o pão das primícias, desse trigo das primeiras colheitas, né? E aí vai se oferecer a Hashem. Esse é o grande da festa de Shavuot. Então, diz Rabi Elazar, em Masechet Pesachim, que todos se alegram em Atzeret, comendo e bebendo. O que ele quer dizer? Que das demais festas há uma discussão, há uma machloket entre os sábios, que se entende que Shabbat lá Hashem. Né? Que Shabbat é entregue para Hashem. Nós outros descansamos, mas o objetivo de descansar para quem se dedica a estudar a Torá, né? Que se alegra nesse dia e tal. Mas Hag, quando chega Hag, a pergunta é, para quem é o Hag? Para Hashem ou para a gente? Ou seja, a festa é para quem? É para alegrar quem? Né? Então, há uma discussão entre os sábios. Mas no caso de Shavuot, diz Rabi Elazar que Shavuot é um dia que se deve alegrar, comendo e bebendo. O que é comendo e bebendo? Comendo carne e bebendo vinho. Né? E por qual razão ele diz isso? Pela razão de ser o dia da entrega da Torá. Assim então Rabi Elazar. Na mesma folha da Gemara, traz a expressão o exemplo de Ma'abaria de Ravina. O que ele fazia? Ravina jejuava todos os dias do ano, com exceção de 3. Atzeret, Shavuot, Purim, porque o dia que tem, qual é a mitzvah de Purim? Mishte, é uma das mitzvot de Purim, tem que comer. E véspera de Yom Kippur, porque em véspera de Yom Kippur também é mitzvah comer. Né? E por que ele não jejuava em Atzeret? Por ser o dia em que a Torá nos foi entregue. Assim traz a Gemara. Rabi Yosef, em Atzeret, ele solicitava o melhor novilho que tinha. Buscava o melhor novilho para comer, para fazer a shkita e fazer um bom churrasco aí. Né? E Rabi Yosef se pergunta, e se não é esse dia, ora, quantos iovos há no mercado? Né? Ou seja, o que é que significa? Significa que se esse dia eu não dou a importância desse dia, de Shavuot, é como se fossem os demais dias do ano. Então, os sábios deram aí a Shavuot, a Yom Atzeret, Chag Atzeret, essa importância com relação a Matan Torah. Né? Tem um Midrash também, Midrash Agadab, Midbar, ele diz o seguinte, que Shavuot, diferente dos demais dias de festa, em Shavuot não há o sacrifício do carneiro pelo pecado. Né? Seir Hatat não existe em Shavuot. As demais festas a pessoa tem que trazer um Seir Hatat. Em Shavuot, não. Né?
E por quê? Explica o Midrash. Porque o dia em que a Torá foi entregue, e a Torá é como Corban, é como um sacrifício de expiação de pecados, né? Assim como Yom Kippur também foi o dia em que se entregou a Torá, e nesse dia se expiam pecados, né? Recordando, refrescando a mente, a gente lembra que quando recebeu Moshe Rabbeinu as primeiras Luchot Brit, e ele passou 40 dias na montanha, não é isso? Passou 40 dias em Har Sinai. Quando ele desceu, no dia de 17 de Tammuz, que ele chegou lá embaixo, porque a Kadosh Baruch Hu mandou descer, né? Chegou lá embaixo, o que aconteceu? Estavam fazendo retaegel, estavam fazendo bezerro de ouro, né? Então, o que fez Moshe Rabbeinu? Se assustou e teve uma reação de espanto. As Luchot Brit, as tábuas da lei, caíram e se quebraram, né? Então, passa outro período, Moshe Rabbeinu intercede a Hashem, pede para receber a Torá outra vez. Chega em 1º de Elul, Hashem diz a Moshe, sobe na montanha. E de 1º de Elul, Moshe fica aí 40 dias em Har Sinai outra vez, recebendo outra vez a Torá. O que ele estava fazendo nesses 40 dias? Pedindo a Hashem, tem misericórdia, não destrua esse povo. Porque a Hashem disse, não, eu vou destruir esse povo, vou fazer de você um novo povo. E Moshe Rabbeinu que diz, não, se não é com o teu povo, então apaga meu nome do teu livro. Então a Kadosh Baruch Hu escuta Moshe, vê a emuná de Moshe, com o quanto ele ama Israel, e aí Kadosh Baruch Hu, claro que não ia destruir Israel, ele estava provando Moshe, ele estava ensinando Moshe. E nisso recebe as segundas tábuas, em pleno dia de Yom Kippur, né? Então, como Yom Kippur também foi o dia onde se recebeu a Torá, onde se recebeu as segundas tábuas, também, e esse dia é um dia de expiação do pecado, também no primeiro dia que se recebe as tábuas, também é um dia de expiação do pecado. Então, por isso que na festa de Shavuot, a Torá não especifica e não ordena trazer Seir Hatat, carneiro para uma expiação. Certo? A festa de Shavuot, ele já falou que é conhecida por seus nomes. Agora, o que é interessante é que essa festa de Shavuot, ela acontece em um determinado dia. A pergunta é, qual é o dia em que acontece a festa de Shavuot? Né? Diz a Torá que a festa de Shavuot acontece no 50º dia. Né? A Torá diz assim, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. Diz aos filhos de Israel que quando entrarem na terra em que eu os darei, וקיצרתם את קיצרה, quando colheitem as suas colheitas, né, a sua produção, והביאתם את עומר ראשית קיצרכם, e vai trazer a porção de Homer, que é um feixe de trigo ou de qualquer espécie inicialmente, de qualquer espécie de cereal, né? De grãos, dos 5 grãos que nascem na terra de Israel, sábios determinaram que seja cevada. Então, um feixe de cevada, né? Tem que trazer. E o que tem que fazer com ele? Venif et haomer lifnei. 10 minutos a gente muda de sala. Venif et haomer lifnei Adonai letzorchem. Umimacharat ha-Shabbat yanif ha-Kohen. Então, depois do Shabbat é que vai o Kohen levantar esse feixe de cevada no templo. E que Shabbat? Né? Aí chega a pergunta, que são 50 dias depois do Shabbat, eu entendo. Mas de que Shabbat estamos falando? Né? Isso é uma discussão que houve no período dos Tanoim.
sobre o que significa Memahorat Shabbat. A Torá, ela traz Ve'anif et ha'omer lifnei Adonai letzorchem lirtzonechem Memahorat Shabbat le'anif ha'kohen. Ok, e qual é esse Shabbat? O problema é que esse Shabbat, essa mitzvah, ela vem em seguida de Pesach. Então, ficou uma questão, qual é o Shabbat? Shabbat é o primeiro Shabbat, no sentido de Shabbat Bereshit, ou seja, como dia de Shabbat, você tem Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Shvi'i, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, Shishi, Shabbat. Então, tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É esse o sábado que se referiu à Torá? Então, você tem a festa de Pesach, primeiro sábado em seguida vai ser o sábado de referência, para que depois dele se faça Hag HaKatzil, ou seja, que se levante a Hag HaKatzil, não, desculpa, que se levante os feixes de cevada. É esse o Shabat? Então foi uma discussão. Os sábios diziam que não. Os sábios entenderam o Shabat, que a Torá ela se refere a Shabat por diversas vezes também aos dias festivos, né? Então, Shabat, Shabbaton são expressões que trazem a Torá para se referir às festas, certo? Eu aconselho a vocês, tem um artigo que eu escrevi, se chama Mahorat Shabbat, na página cafenaban.com. Ele está como um dos primeiros artigos aí, Mahorat HaShabbat, e vai explicar isso, toda essa discussão de sábios, porque é um tanto longo e a gente não vai ter tempo para abordar tudo isso, porque senão a gente não alcança, certo? Então, se perguntou qual Shabat, a que Shabat se está referindo? Para os sábios, Shabat, nesse sentido, é o primeiro dia de Pesach. Então, terminando o primeiro dia de Pesach, no segundo dia, se faz Omer. Se faz o levantamento do Omer, se faz a primeira colheita do Omer, que se entrega ao Kohen, ele faz o seu serviço, né, de levantar o Omer, apresentar esse Omer a Hashem, e a partir desse dia se faz Sefirat HaOmer. Daí a gente vê o que é a Sefirat HaOmer. E daí diz a Torá que vai contar, a partir daí, 49 dias, 7 semanas completas, e no 50º dia, escreve a Torá, Hagle Hashem. Certo? No 50º dia, nenhum trabalho se fará, e nesse dia se alegrará em Hashem. Você vai ser o dia de festa. Diz assim, o Passuco, depois para vós contareis desde os dias seguintes a oferta movida, que é o feixe de como se chama, de cevada. 7 semanas inteiras serão, né? Até o dia seguinte ao 7º sábado, ou seja, sábado agora é no sentido de sábado Bereshit, né? Sábado como dia da semana, ou seja, como semana completa. Contarei 50 dias, então ofereceis nova oferta de alimentos a Hashem. Né? Das vossas habitações trareis 2 pães desse trigo, dessa cevada que foi colhida já lá no dia 50, no primeiro dia. Né? E recolherão das primícias, né, que são essas primeiras colheitas, e vão fazer pão e oferecerão no templo. Certo? E nesse dia vai ser Hagle Hashem. E como a gente viu antes, esse dia de Hag, disseram os sábios, ou consideraram os sábios, como sendo Shavuot e de Matan Torah. Agora a pergunta é, se esse Matan Torah, vê como é tão complicado encontrar o dia de Matan Torah, né? A gente vê o quê? A Torá não diz qual é o dia. A gente vê que
os sábios relacionam o Matan Torá com Shavuot. Certo? Então, ok. Mas a gente vê que Shavuot também não tem dia específico. Quando é Shavuot? 30 dias. Perdão, é o 50º dia depois de Pesach. Aí a pessoa diz, então se são 50 dias depois de Pesach, então tem dia específico. Não necessariamente. Né? Tem uma discussão na Gemara, em Masechet Shabbat, que vem uma discussão entre Chachamim e Rabi Yossi. Chachamim dizem Shavuot, dia de Matan Torá, é em 6 de Sivan. Dia 6 do mês de Sivan. Para Rabi Yossi, ele diz, não, isso ocorreu no dia 7 de Sivan. Vem Rabba e diz, ora, ambos têm razão. Né? Os dois têm aí fortes argumentos. Para vocês verem que, como Rabi Yossi, ele era tão grande que ele podia discutir contra todos os sábios. Ele sozinho era suficiente para discutir com todos os sábios. Era o mesmo nível de Rabi Yoshua. Rabi Yoshua, conta-se que Rabi Yoshua discutiu com os sábios com questão a um forno. Né? Se o forno seria kasher ou não kasher. Né? Os sábios diziam, não, o forno é pasul. Rabi Yoshua dizia, não, o forno está kasher. E nessa discussão saiu uma voz dos céus e disse, a halachá, segundo Rabi Yoshua. Disseram os sábios, opa, até aqui, Hashem. O Senhor nos entregou a Torá, mas também nos incumbiu de decidir a halachá. E a halachá é de acordo com a maioria. E o forno vai ser pasul, acabou, pá, botou lá o carimbo. Então, nem Deus pôde se meter na questão. Né? Claro que a ideia, o ensinamento não é esse. Né? O que está ensinando aí a Gemara é que a halachá é definida pela maioria. Né? Se estão discutindo uma halachá, nem mesmo um profeta se mete para dizer qual é a halachá final. Né? Um profeta ele pode trazer uma halachá, mas se é uma discussão entre os sábios, a maioria decide. Certo? Desde que essa discussão não seja algo que invalide uma mitzvah oral, uma mitzvah da Torá mesmo, dos 613 mandamentos. Né? Porque os sábios também não podem dizer de que, não, agora não se coloca mais tefilim. Eles não podem dizer isso. Pode ser a maioria absoluta, mas já não pode mais dizer isso. Né? Tem limites, né? da legislação dos sábios. Então, Rabba diz, não, Rabi Yossi e Chachamim tem razão. E qual é a razão que vê Rabba nos dois? É que o povo chegou ao deserto de Sinai em Rosh Chodesh Sivan. Né? A Torá foi entregue no Shabat. Mas já visto que a saída do Egito foi numa quinta-feira. Né? O sétimo dia de Pesach, né? Que é o 21 de Nissan, foi o dia da saída do Egito. E esse dia caiu justamente na quinta-feira. E a Torá foi entregue no sábado. Então tá de boa. Mas, Rabba, temos um problema. Né? Porque se a gente conta os meses de acordo com se são todos 29 dias, se são todos 30 dias, se um é de 30 dias, outro é de 29 dias,